Olá a todos, eu me chamo Felipe e vamos aqui a mais uma leva de resoluções das questões do exame unificado, dessa vez a provinha de mecânica quântica, exatamente do exame unificado, da terceira aplicação de 2021. Se você quiser ter acesso às outras questões resolvidas, tanto dessa edição do exame unificado quanto de edições anteriores, vou deixar aqui uma tag te direcionando para a playlist com as resoluções dessas questões do exame unificado, ok? Sempre relembrando, caso você tenha dificuldades conceituais nessas questões de mecânica quântica, eu tenho aqui no meu canal, o canal iFísica, um curso completo de mecânica quântica, com toda a ementa que cai no exame unificado, ok? Um curso bem completinho, igual da segunda metade da graduação em Física. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui na tag também o link exatamente direcionando para a playlist do curso. Bom, no mais, vamos lá, vamos começar aqui a resolução. Então, vamos para a nossa primeira questão. Uma partícula de massa m se movimenta em uma dimensão confinada à região x entre 0 e a, onde A é uma constante real e positiva. Em um dado instante, o estado de uma partícula é descrito pela função de onda, dada essa função de onda daqui, beleza? Onde a constante de normalização A é real e positiva, beleza? Considere o operador energia cinética, que na representação de coordenada assume a forma derivada segunda, basicamente como uma constante ali de proporcionalidade. Determine o valor esperado do operador T. Bom, como é que a gente vai fazer isso daqui? Na prática, como foi passado para a gente a função de onda, a forma da gente calcular o valor esperado, como é que é? O valor esperado aqui de T, ele vai ser integral, no caso onde a função de onda está definida, no caso ela está definida no intervalo de 0 até A, então essa integração vai ser de 0 até A. E o que a gente faz? A gente faz psi estrela T aplicado a psi dx. É basicamente isso. A gente sanduícha aqui os psis. A gente sanduícha entre psis o operador que a gente está querendo calcular o valor médio. Bom, essa primeira parte daqui é o T aplicado ao psi. Então vamos ver como é que fica. Como é que é T aplicado à função de onda. O T aplicado ao psi vai ser o quê? Vai ser menos h barra ao quadrado sobre 2m, derivada segunda do psi com relação a x. Ok? Bom, esse cara daqui vai dar o quê? Vamos calcular esse cara. Vai dar menos h barra ao quadrado sobre 2m. Aí vamos lá, o psi, primeiro de tudo, vamos colocar a constante de proporcionalidade aqui. Ele tem um a elevado a meio, então aqui vai ficar um a elevado a meio. Ok? E agora a gente tem que derivar duas vezes essa expressão daqui, essa parte aqui, que é basicamente uma função quadrática. A derivação desse cara daqui, olha só, como é uma derivada segunda, esse termo daqui vai morrer, porque a primeira derivada vai dar constante, que é a, segunda derivada vai dar zero. Esse termo daqui, quando a gente derivar duas vezes, vai dar o quê? Vai dar justamente menos 2 somente. Ok? Então aqui vai aparecer um fator menos 2. Ou seja, o nosso T aplicado ao psi vai dar o quê? Menos com menos vai dar mais, então menos com menos vai dar mais. 2 corta com 2, então no final de contas, esse nosso valor médio aqui, valor médio por enquanto não, o nosso T aplicado ao psi, ele vai dar o quê? Ele vai dar h barra ao quadrado dividido por m, e aqui um a elevado a meio. Dado esse resultado daqui, o que a gente faz? Joga ele na nossa integral. O valor médio de T vai ser igual a integral de 0 até A, psi, e logo depois esse cara daqui, como eu escrevi aqui em cima, psi, e esse cara que a gente acabou de calcular. Então, para eu colocar o psi, eu já vou colocar aqui a constante A elevado a meio, e aqui o nosso A, x menos x quadrado, esse aqui é o nosso psi, e agora T aplicado a psi. Então, h barra ao quadrado sobre m, A elevado a meio, tudo isso aqui integrado em x, ok? Então, olha só, a meio, perdão, vai dar a, que eu posso tirar da integral, junto com esse h barra sobre m, Então, no final de contas, o nosso valor médio vai ser o quê? Vai ser h barra ao quadrado sobre m vezes a, integral de 0 até a de ax menos x quadrado, isso aqui integrado em x, ok? Essa integral daqui vai dar o quê? Ela vai dar h barra ao quadrado sobre m vezes a. Integral desse cara daqui vai dar o quê? Vai dar ax2 sobre 2, menos x3 sobre 3. Isso aqui é avaliado de 0 até a. Em 0 vai dar 0, em a é simplesmente substituir esse cara daqui por a. Então aqui vai dar o quê? Vai dar a ao cubo sobre 2, menos a ao cubo sobre 3. Isso aqui, essa parcela, denominador, se a gente for fazer a subtração, o MMC vai dar 6, então aqui vai ficar 3 menos 2a ao cubo, que é igual a ao cubo sobre 6. Sendo assim, o nosso valor médio de t vai dar o quê? Vai dar essa constante que tem aqui na frente, h barra ao quadrado a dividido por m, e agora vai ter o quê? Azinho ao cubo dividido por 6. Então esse cara daqui
é o valor médio, né, que a questão está pedindo. Se a gente for comparar aqui com as respostas, né, olha só, a letra A é exatamente o que a gente obteve. Né, H barra ao quadrado, Azinho ao cubo, sobre 6m. Logo, é a letra A e, portanto, né, mais uma questão de física resolvida. Ok? Então, né, vamos para a nossa segunda questão. Considere um sistema quântico cujo espaço de Hilbert é bidimensional e que os valores denotados como α1 e α2 constituem uma base ortonormal para esse espaço. Em termos dessa base, o observável A é dado por... Tem essa expressão daqui. Eu vou até colocar já em forma matricial, né, para poder ficar mais fácil. Só relembrando, como é que fica na forma matricial? Sempre que a gente escreve o A como um somatório de A, M, N, aqui, ket M, ket N, sempre que a gente tem esse cara daqui corresponde exatamente aos termos da matriz, ok? Consequentemente, esse cara daqui corresponde ao termo A11, esse daqui é o A12, ao A21 e o A22. Ok? Isso significa que se a gente for colocar em forma de matriz, olha só, o que acompanha o 1, aqui vai ser o A, o que acompanha, né, todos eles têm o A em evidência, já vou colocar aqui o A em evidência para todo mundo, então vai ficar o que? Vai ficar 1 vezes A, né, que está aqui no 1, 1. No 1, 2 vai ser 2i vezes A, o A já está em evidência, então vai ficar somente 2i, né, enfim, é a mesma história, então aqui menos 2i, e aqui vale 1. Então essa daqui é a nossa matriz A chapéu, onde esse A daqui, né, é uma constante real positiva e o i é a unidade imaginária. Determina o menor valor que pode ser encontrado, o A mínimo, caso seja medida observável, né, caso uma medida do observável A seja realizada. Né, vamos lá, a gente sabe, né, pelos postulados da mecânica quântica, que as medidas de um certo observável, elas são dadas pelo quê? São dadas pelos autovalores desse observável. Né? A partir disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diagonalizar essa matriz para ver quais são os autovalores. A partir dos autovalores desse cara, o menor autovalor vai ser a menor medida realizada, né? Se a gente for observar de fato se a gente for medir esse observável. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou diagonalizar somente essa parcela daqui, ok? Porque aí o autovalor vai ser o autovalor desse cara multiplicado por A, que está aqui, né? Para ficar mais fácil, não ter que ficar carregando A o tempo inteiro. Como é que a gente faz para diagonalizar? Pega a nossa matriz e subtrai lambda da diagonal principal. Tira o determinante igual a 0, certo? Isso aqui é o nosso polinômio característico. Né? Se você quiser ter mais informações, né, da parte conceitual de quântica, sempre lembrando, eu tenho aqui no meu canal uma playlist somente de mecânica quântica, né, com um curso de mecânica quântica completo, com notação de Dirac, que é o que é cobrado aqui no exame unificado. Esse cara daqui vai dar o quê? Vai dar 1 menos lambda ao quadrado, menos, aqui vai ficar, ó, menos 4i quadrado. I quadrado é menos 1, então vai ficar 4 somente, certo? Que vai, e junto com esse menos aqui, né, menos mesmo, igual a 0. Logo, olha só, como aqui está o quadrado, eu posso trocar a ordem aqui dentro, né? Um número ao quadrado ou menos ele ao quadrado é a mesma coisa. Então esse cara daqui eu também posso escrever como lambda menos 1 ao quadrado. E passo 4 para o outro lado. A partir disso eu tenho que o quê? Lambda menos 1 é igual a mais ou menos 2. Por conta disso, lambda vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 mais ou menos 2. Então os autovalores dessa matriz daqui, né, antes da gente multiplicar pelo valor A, só dessa matriz que acaba acompanhando aqui, né, essa constante A, ela vai ser quanto? Vai ser 3 ou menos 1, ok? São os dois autovalores. Obviamente, menos 1 é menor que 3. Então, o autovalor desse cara daqui vai ser o quê? Vai ser menos 1 vezes A, ou seja, menos A. E o outro valor que é 3, o outro autovalor que é 3 vezes A vai dar 3A. Então, essas daqui são as duas possíveis medições para esse nosso observável. Qual que é a menor delas? A menor delas é menos A, e, portanto, a nossa resposta aqui é a letra A, ok? E, portanto, mais uma questão de física resolvida. Então vamos aqui para a nossa terceira questão. O hamiltoniano de um rotor rígido sob a ação de um campo magnético pode ser escrito em termos das componentes Lx, Ly e Lz do momento angular. Então, esse é o hamiltoniano daqui. Beleza. Onde A e B são constantes reais e o L quadrado, né, é o módulo do momento angular. Analise as três afirmativas abaixo sobre esse sistema e escolha a alternativa correta. Então vamos lá. Para A diferente de 0 e B diferente de 0, o hamiltoniano e o operador Lx são observáveis compatíveis. Só uma nomenclatura, caso isso não seja claro para todo mundo, observáveis compatíveis é a mesma coisa que falar que eles comutam, ok? É a mesma coisa que falar, o que essa questão daqui está falando é que se A e B for diferente de 0, então H com Lx eles comutam. Isso significa que os operadores serem compatíveis, ok? Aqui no caso, a afirmação está errada, ok? Ela está errada. Por quê? Porque olha só, por essa forma daqui do operador hamiltoniano, se a gente fizer H com Lx, esse cara daqui vai ter uma parcela, né, que é basicamente o quê? Vai ser aqui A, L quadrado com Lx, que comuta, certo? Esse cara daqui realmente dá 0, mas vai aparecer um termo B, H barra,
LZ com LX. E esse cara daqui não dá zero, né? Esse cara daqi, ele é proporcional a LY. Então significa que H e LX, nesse caso desse H aqui, não comutam. Então eles não são compatíveis. A primeira afirmação está incorreta. Ok, vamos para a segunda afirmação. Para A diferente de zero e B igual a zero, ou seja, né, se a gente considera que só tem essa primeira parte daqui, os níveis de energia são discretos, podendo apresentar degenerescência. Aqui está correto. Por quê? Porque se o B for igual a zero, significa que o H ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser simplesmente igual a A vezes L quadrado. Ok? Então, primeira parte da afirmação, né, os níveis de energia são discretos. De fato são. Por quê? Porque os possíveis valores no momento angular ao quadrado são discretos. Se vocês se lembrarem, né, os momentos angulares possíveis, eles são do tipo, né, momento angular ao quadrado possível é do tipo L que multiplica L mais 1, H barra ao quadrado. São os autovalores do nosso operador L quadrado. Por conta disso, né, a gente tem autovalores discretos, não são contínuos. Esse L daqui, ele pertence exatamente, né, aos naturais. Né, aos naturais aqui incluindo zero, né, porque, enfim, né, zero não necessariamente é um número natural. Mas enfim, esse cara daqui o L pode ser igual a 0, 1, 2, 3, por aí vai. Né, qualquer número não negativo inteiro. Ok? E então, né, de fato, são discretos. E aqui, olha só, podendo apresentar degenerescência. E de fato pode apresentar degenerescência. Então a gente pega, por exemplo, sei lá, L igual a 1, só para colocar como exemplo, para cada L a gente tem aquele conjunto, né, das projeções de momento angular, sei lá, vamos pegar aqui na direção Z, mas você pode escrever na base de X, na base de Y, enfim. Para cada L aqui, a gente pode ter a projeção em qualquer uma das direções, né, podendo variar de menos L até mais L em unidades. Então, a gente poderia ter aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Né? Tanto em MX, em MY e em MZ. Né? Ou seja, para o mesmo valor de L, a gente tem vários estados com projeções em alguma direção diferentes, né, que tenham a mesma energia. Por quê? Porque todos eles têm o mesmo autovalor do L ao quadrado. Ok? E aí, como o H seria proporcional, ele apresenta degenerescência. Então, aqui está corretíssimo. Na nossa segunda afirmação está tudo beleza. Vamos ver agora a nossa terceira afirmação. O estado 2, 1, onde, né, LM são autovetores simultâneos dos operadores L quadrado e LZ, é um autoestado do Hamiltoniano com alto valor igual a esse cara daqui. Bom, para a gente saber isso, o que a gente faz? É só a gente pegar o Hamiltoniano, é bem direto. Pega o Hamiltoniano e aplica esse estado 2, 1. Okay? Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a que aplicado aqui é o 2, 1, mais B, H barra, é só BH barra, ou tem um ao quadrado, é só BH barra, LZ. Opa, aqui faltou, claro, L quadrado. Né? L quadrado aplicado nesse estado, e aqui LZ aplicado nesse estado daqui. LZ aplicado a um estado, né, com MZ igual a 1, vai dar o quê? Vai dar 1 vezes H barra vezes o próprio estado. Ok? L quadrado aplicado a um estado, né, desse jeito daqui, com L igual a 2, vai dar o quê? Vai dar L que multiplica L mais 1, no caso aqui, né, para L igual a 2, vezes o próprio estado. Esse cara daqui vai dar o quê? 2 vezes 3 vai dar 6. Então, né, o H aplicado nesse estado vai dar aqui 6A mais, né, opa, aqui faltou um H barra ao quadrado, né, H barra ao quadrado, 2, 1. Então vai ficar 6A, H barra ao quadrado, aplicado ao 2, 1, mais B, H barra ao quadrado, né, um daqui e um daqui, vezes 1, vezes 2, 1. Por conta disso, né, significa que esse 2, 1, ele pode ser escrito como um 6A mais B, H barra ao quadrado, 2, 1. Então, de fato, ele é autovetor do operador, né, esse cara daqui, ele é autovetor do operador hamiltoniano, mas olha só quem que é o autovalor, certo? É diferente do que a questão passou. A questão passou com 4A ao invés de 6A. Então, essa terceira afirmação, ela está incorreta, e, portanto, só a afirmação 2 está correta. Se vocês forem ver as alternativas, aqui corresponde à letra A. E, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos, então, aqui para a nossa quarta questão. Em um certo instante, o estado de um oscilador harmônico unidimensional de frequência angular ômega é dado por esse estado daqui, né, onde os estados n igual a 0, 1, 2, por aí vai, né, são autoestados de energia do sistema. Beleza. É uma medida de energia realizada nesses instantes, e o valor encontrado é E igual a 5 meios de H barra ômega. Considere o estado do sistema imediatamente após a realização da medida da energia e determine o valor esperado de x quadrado, né, do quadrado do operador posição. E ela até escreveu aqui de maneira bem simpática, né, a questão qual que é exatamente esse x quadrado em termos dos operadores de criação e aniquilação. Ajuda bastante a gente. Onde há uma constante real positiva e a dagger e A são os operadores associados ao oscilador. Bom, vamos lá, que é o seguinte.
ele já falou pra gente que foi medido um valor de energia que é 5,5 de H/ω. A partir disso, a gente sabe que após uma medição ser feita no sistema, né, o nosso estado, o novo estado vai passar a ser a projeção daquele estado, né, no subespaço da medição associada. Então o que a gente tem que pensar? O que a gente tem que pensar é quais são os estados que têm a energia 5,5 de H/ω. É somente um estado. As energias de um oscilador harmônico, elas são como? Né? Se a gente pega o hamiltoniano e aplica esses estados N daqui, né, que são altos estados de energia, esse cara daqui vai dar igual ao quê? Vai dar igual a EN vezes N, sendo que esse EN daqui, ele pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo N mais meio de H/ω. A partir disso, se a gente mediu 5,5 de H/ω, significa o quê? Significa que esse N daqui é igual a 2, porque 2 mais meio vai dar 5,5. Como a energia é não degenerada, nesse caso o oscilador harmônico, né, cada um desses autoestados N vai ter uma energia diferente, significa que o nosso sistema vai para o subespaço que tem somente um vetor de base, que é esse cara daqui. E significa que se eu medir esse cara e somente o estado com N igual a 2 tem essa energia, significa que após a medição, o meu psi ele é somente o estado 2. Então, o estado 2 é o estado após a medição, ok? Então, o que a questão está pedindo é o valor médio de x², sendo que o valor médio está sendo feito com o estado 2. Então, o que a questão está pedindo é o estado 2, x², estado 2. Ok? Basicamente isso. E, olha só, né, a questão ainda te passou quem que é o x² para facilitar. Já de cara é o seguinte... eu só vou precisar colocar dentro desse x², eu não vou precisar colocar todo esse operador. Vou colocar somente duas partes dele. Somente essa parte daqui e essa parte daqui. Por quê? Porque, relembrando, a gente tem aqui, né, operadores A e A dagger. Só para, né, se você não se recorda, A aplicado a N, esse cara daqui é raiz de N, N-1, e o A dagger aplicado ao N, esse cara daqui vai ser raiz de N mais 1, vezes o estado N mais 1. Okay? A partir disso, significa, né, levando em conta que os autoestados N são ortogonais, ou seja, N, M, esse cara daqui é igual a um delta de Kronecker, a única forma de você fazer um valor médio que vai dar diferente de zero é se tiver o mesmo número de A e A dagger. Porque se tiver mais A daggers ou mais As, você vai ter aqui, na hora, um produto escalar, né, de um vetor com outro com N diferente. Então significa o quê? Significa que ó, esse cara daqui tem a mesma quantidade de A e A daggers, um de cada, então esse produto escalar vai dar diferente de zero. E aqui também, porque aqui não tem nenhum operador A e A dagger. Então tem a mesma quantidade, zero de cada. Esses outros daqui vão gerar exatamente, quando a gente for aplicar esse primeiro daqui, né, o x² desses caras, a parcela com A dagger ao quadrado e com A ao quadrado vai retornar estados aqui com N diferente desse. E aí o produto escalar vai dar zero, ok? E aí, para poder facilitar também, percebam que aqui tem o operador A dagger A. Quem que é o operador A dagger A? A dagger A é igual ao operador número. Okay? Se vocês se lembrarem, o operador número, como é que ele é definido? Número aplicado ao N é igual a N vezes estado N. Okay? E vocês podem ver facilmente que o N é igual a dagger A. Okay? Peguem essas duas coisinhas daqui, essas duas definições daqui, dos operadores criação e aniquilação, e mostre isso daqui. Né? Isso é básico para ser mostrado em um curso de quântica. Okay? Então, na prática, esse valor médio que a gente está querendo calcular, valor médio de x², ele vai ser igual ao quê? Ó, todos eles têm a constante A multiplicando. Já vou colocar aqui a constante A multiplicando. E aqui vai ser o quê? Ó, vai ser valor médio, né, de 2 vezes A dagger A, ou seja, 2 vezes o operador número. Então vai aparecer 2 vezes 2N2, que é essa primeira parcela, ok? Mais valor médio de 1. 1 é 1, certo? Se 1 é 1, aqui vai ser o quê? Vai ser 2, 2, certo? Eu poderia colocar o 1 aqui também, ó. 1, 2, né? Mas eu acho que todo mundo deve ter ideia que 1 é 1, então não tem problema. Então vai ficar simplesmente 2, 1, 2. Então esse cara aqui que é a questão que a gente calcule, bem simples, né? Olha só quanto é que esse cara daqui vai dar A 2 vezes, ó, N aplicado a 2 vai dar 2 vezes o estado 2. Então, 2 vezes, vai ficar 2 com 2. Mais 2 com 2. Basicamente esse cara daqui. Esse cara daqui vai dar 4. Os operadores aqui, né, perdão, os estados, né, autoestados são normalizados, então esse cara daqui vai dar 1. Mais esse cara daqui normalizado vai dar 1. Então esse cara daqui vai dar o quê? Vai dar 5A, que é a resposta aqui, se a gente for comparar, olha só que maravilha, letra A. E, portanto, mais uma questão de física resolvida. E dado isso, vamos aqui para a nossa próxima, né, questão, a nossa quinta questão. Considere uma partícula sujeita a um potencial com simetria esférica. Em um dado instante, sua função de ordem em coordenadas esféricas é dada por, e aí tem esse cara daqui, né, sendo que, olha só, aqui aparecendo o L-, ok?
onde L- é o operador não hermitiano de momento angular, definido como, né, Lx menos ILZ. Esse R, enfim, apresentando aqui, né, o RLN, o RNL representa a parte radial da autofunção de energia, e os Y, os LM, são os harmônicos esféricos. Beleza. Qual a probabilidade de uma medida do quadrado do momento angular dessa partícula, total da partícula, realizada nesse instante, resultar em 2h ao quadrado? Olha só, sabia, né, com o L ao quadrado dando 2h ao quadrado. L ao quadrado ele é escrito como? Ele é escrito como L que multiplica L mais 1 h barra ao quadrado, ok? Para esse L mais 1 dar igual a 2, o L tem que ser igual a quanto? O L tem que ser igual a 1. Então ele está basicamente querendo saber qual que é a probabilidade de se medir o L igual a 1 aqui. O que a gente tem que fazer? A princípio, a gente teria que fazer o seguinte, olha, qual desses caras aqui que tem um L igual a 1? A princípio a gente tinha que fazer isso. Né? E aí, se vocês forem reparar, o L igual a 1 é só esse cara. Então muita gente provavelmente já marcaria de cara aqui, ó, 1/3 ao quadrado, né? Porque essa parcela daqui, a parcela da função de onda, que tem o L igual a 1, então módulo ao quadrado do termo que acompanha, 1/3, raiz de 1/3 vai dar 1/3 e seria a probabilidade, tá aqui a resposta. Né? Mas não é 1/3. Por quê? Porque percebam, o estado não é esse. O estado é esse cara depois do L menos agir. Se vocês se lembrarem, o L menos... tanto o L- quanto o L+, eles atuam daquela forma semelhante aos operadores A e a Dagger. Eles aumentam e diminuem a projeção exatamente do momento angular. Porém, você poderia chegar para mim e falar, mas Felipe, o LZ aqui não vai mudar o valor do módulo do momento angular, né? Porque é o L- aplicado a um estado que tem L, né, L de momento angular e M de projeção de momento angular, esse cara daqui ele é proporcional a L, M-1. Certo? O L- aplicado no estado não muda o L. Então, se esse cara daqui tem L igual a 1, ele vai continuar tendo L igual a 1. E aqui, mais ou menos, certo? Lembrem-se o quê? A atuação do L- aqui realmente é dada dessa forma, né? Ele reduz aqui a quantidade de projeções de momento angular. Porém, vamos lá, L igual a 1, vou dar um exemplo com L igual a 1, porque é a medição que ele quer. Para L igual a 1, quais são os estados possíveis? Os estados possíveis podem ser L igual a 1, projeção igual a 1, L igual a 1, projeção igual a 0, L igual a 1, projeção igual a menos 1. A gente tem esses três possíveis daqui. Ok? Então, de fato, se eu pego o L- e atuo nesse cara daqui, ele vai dar uma coisa do tipo 1, 0. Se eu pego o L- e atuo nesse cara daqui, ele vai dar algo do tipo 1, menos 1. Porém, se eu aplico o L- nessa parcela daqui, que é a parcela que tem a menor projeção de momento angular, perceba que não existe uma projeção menos 2, porque a projeção ela só vai até menos L. Então ela não pode ir para baixo de menos 1. Então se eu pego L- e atuo nesse cara daqui, isso aqui vai dar 0. Sempre que você chega no limite inferior, a atuação do L- vai dar 0. Da mesma forma, se a gente tivesse o L+, se a gente pega o L+, e atua no 1, ele aumentaria esse 1 daqui, essa projeção, para 2, mas ele não existe. Então esse cara daqui também daria 0. Ok? Por que isso é importante? Porque olha só, né, o único que poderia dar uma probabilidade diferente de 0 é esse termo daqui, que tem L igual a 1. E lembrando, o L- não muda o L, muda só o Z. Então a probabilidade estaria relacionada a esse termo. Mas olha só, esse termo daqui tem L igual a 1 e M igual a menos 1. Então esse cara daqui é exatamente um do tipo 1 menos 1. Então quando a gente aplicar o L- nesse cara daqui, esse cara daqui vai para 0. Esse cara daqui vai para 0. Ok? Então, não somente isso, olha só, esse L- aplicado aqui, perceba, né, tem momento angular 0. E então a única projeção possível é 0. Então o L- quando aplicar aqui, ele vai dar 0. Certo? L- aplicado nesse estado daqui vai dar 0. Mesma coisa, está com a menor projeção de momento angular, menos 1, sendo que L é igual a 1. O L- aplicado aqui vai dar 0. O único que vai dar diferente é esse cara. Esse cara daqui é 2, 0. Quando o L- aplicar aqui, né, tá falando pra gente o quê? O nosso estado psi, ele é proporcional exatamente ao estado com 2 menos 1. Ok? É o único que vai sobreviver. Então nenhuma parcela desse estado daqui tem o L igual a 1. Certo? Exatamente porque tem esse L-. Portanto, a probabilidade é quanto? É 0. Ok? E, portanto, mais uma questão de física resolvida. Ok? Então, né, vamos para a nossa próxima questão, sexta questão. Suponha que um operador O é um observável de um sistema físico e que H é o operador hamiltoniano desse sistema, cujos autovalores são não degenerados. Importante essa informação, está até em negrito. Sejam as seguintes matrizes escritas em uma determinada base ortonormal, M1 e M2, onde λ1 e λ2 são constantes reais e I é unidade imaginária, beleza. Analisa as seguintes afirmações e assinale abaixo a alternativa correta. Então vamos para a primeira alternativa. M1 não pode ser representação matricial
de H? Bom, a primeira coisa para saber se pode ser representação matricial ou não é levar em conta que H é um observável, né? Ele corresponde a uma grandeza física. Então ele tem que ser descrito por um operador autoadjunto. Então H dagger tem que ser igual a H. Essa é a primeira coisa que a gente tem que verificar. Aqui, M1, de fato, é um operador autoadjunto, né? Todos os coeficientes aqui, todos os números são reais. Então, realmente é autoadjunto, ok? Então, a princípio, só como operador no ponto de vista geral, não tem nenhum problema, poderia representar. Mas por que não representa? Né? Ou seja, por que essa primeira afirmação está correta? Essa matriz M1 não pode representar o operador hamiltoniano, por conta desse não degenerado. Se vocês forem reparar, essa matriz daqui, olha só, ela já tem uma parte diagonal, certo? Que é esse menos 1. Esse menos 1 já é alto valor, né? Percebam que ele vem aqui de uma parte diagonal da matriz. Então, para você saber os outros autovalores, para poder falar se essa matriz é ou não degenerada, né? Tem autovalores repetidos, porque a questão está falando aqui que o H é não degenerado, o que você tem que fazer? Você tem que diagonalizar essa matriz. Mas como menos 1 já está na parte diagonal, só precisa diagonalizar a parcela não diagonal da matriz, que é essa parte daqui. Ok? Então basta você diagonalizar essa parte para saber quais são os autovalores e ver se a matriz é degenerada ou não. Porém, essa matriz aqui todo mundo conhece. Essa matriz aqui é o sigma x, né? A matriz de Pauli na direção x, relacionada a spin meio, né? Se você se lembrar, né, já deve ter feito essa diagonalização infinitas vezes, os autovalores do sigma x, assim como do sigma y e sigma z, é mais ou menos 1. Então perceba que os três autovalores dessa matriz M1, né, são o quê? Vão ser lambda, né, que está aqui, vezes os autovalores dessa matriz daqui, que vão ser lambda vezes menos 1, ou seja, menos lambda, lambda vezes menos 1 de novo, e lambda vezes 1. Vai ser lambda. Então esse cara daqui tem três autovalores, sendo que dois deles são iguais. Então isso aqui é um operador autoadjunto degenerado. Se a questão falou não degenerado, ele não pode representar o hamiltoniano. Então aqui está corretíssimo. Ok? Vamos para a nossa segunda afirmação. M2 não pode ser representação matricial de O. De fato, não pode ser. Então está correto. Por quê? Porque O também é observável. Está dito aqui, ó. O é um observável. Ele é observável, então ele é autoadjunto. O é igual a O dagger. E perceba, aqui a gente tem, né, essa matriz aqui, M2. M2 é igual a M2 transposto. Ok? Né? Mas o que é o conjugado hermitiano? É você transpor e aplicar complexo conjugado. Para ela ser hermitiana, aqui precisaria ser menos, ou o contrário, ou aqui embaixo precisaria ser menos. Okay? A parte que está fora da diagonal principal, né? Fora da diagonal principal pode ter valores imaginários, mas eles têm que ter, né, sinais trocados, exatamente para que a matriz seja hermitiana. Então, aqui não é hermitiano, então não pode corresponder a um observável, está correta aqui a nossa segunda afirmação. E terceira afirmação, M2 pode ser a representação matricial de O dependendo dos vetores da base. Aqui não, porque se essa matriz M2 ela é não hermitiana em alguma base, ela vai ser não hermitiana em qualquer base. Um operador ser hermitiano, né, ou não, M2 ser igual a M2 dagger ou não ser igual, esse tipo de coisa independe de base. Então, se em uma base é não hermitiano, todas as bases isso vai acontecer. Se em uma base o operador é hermitiano, isso vai ser em todas as bases também. Então aqui está incorreto. Então as afirmações corretas são 1 e 2. E se vocês forem ver aqui as questões, né, as afirmações, a nossa resposta é, portanto, letra D. E, né, mais aqui, e portanto, mais uma questão de física resolvida, ok? Então, vamos aqui para a nossa sétima questão. Seja um átomo de hidrogênio inicialmente em um dado alto estado de energia. As autofunções de energia são representadas por φ_n_Lm, sendo n o número quântico principal, L e m os números quânticos do momento angular. Na hipótese de que ocorra uma transição para o estado fundamental, com emissão de um único fóton cujo valor do quadrado do momento angular é 2h², né, analise as seguintes afirmações e assinale abaixo a alternativa correta. Então, né, que está falando, né, todas elas falam a mesma coisa, né? O estado do átomo na transição poderia ser de um alto estado, e aí passa um alto estado aqui qualquer. Vamos lá. Para a gente poder resolver essa questão, o que a gente tem que pensar? Que está falando, né? Essa transição ela vai emitir um único fóton com momento angular igual a 2h². Se o fóton tem esse momento angular, significa que o L emitido do fóton é 1, certo? Por quê? Porque lembrando, L mais 1 h² corresponde ao quadrado do momento angular. Então, para C igual a 2h², já fiz isso em uma questão anterior, o L tem que ser igual a 1. Se o momento angular do fóton é igual a 1, por conservação de momento angular, o estado ele tem que ter descido, ele tem que ter perdido 1 de momento angular, certo? A transição tem que ter sido de um L para um L-1, por conservação de momento angular mesmo. Se aqui está falando que foi para o estado fundamental,
matou o problema. Qual que é o estado fundamental? O estado fundamental é o estado que o N, né, é igual a 1. É o primeiro nível de energia. Mas o N igual a 1, o L só é igual a 0. Certo? Lembrando, o L ele vai de 0 até N menos 1, possivelmente. Ok? Então, o L aqui, exatamente, né, não tem momento angular no nosso nível fundamental. Se vocês se lembrarem, como é que são as distribuições eletrônicas? É um S, aí depois tem um estado 2S, 2P, quando você vai fazer as distribuições eletrônicas. O S, o orbital S é o orbital de L igual a 0. Então está falando que o nível 1 de energia, né, o primeiro nível, é o estado fundamental, ele só tem o orbital S, que é o orbital de momento angular 0. Então, se tem momento angular 0 e o fóton, por conservação de momento, né, já que o fóton tem momento angular 1, por conservação de momento, o estado anterior tem que ter momento angular 1 a mais, né, que foi levado pelo fóton, então ó, a afirmação 2 tem que estar errada e a 3 também. Exatamente porque, olha só, o momento angular aqui, ele teria que passar de 2 para 0. Então, a princípio, se fosse possível, eu emitiria um fóton com momento angular maior, né? Mas, enfim, transições eletrônicas assim, só para o momento de dipolo, também tem regra de seleção. ΔL tem que ser igual a 0 ou 1, nem poderia. Mas só por conservação de momento angular, a gente vê que ele tem que ter partido de um orbital, né, de uma função, né, de um alto estado com L igual a 1, que só aparece aqui na nossa primeira afirmação. E por conta disso, ela só pode estar correta, certo? Poderia sair dessa aqui. Poderia sair de qualquer Φ com 2, 1 alguma coisa. Então poderia ser Φ 2, 1, poderia ser Φ 2, 1, 0, 2, 1, 1, tanto faz. Mas dado que o L é igual a 1, poderia, certo? Por conservação de momento, já que foi para o estado fundamental. E, portanto, se vocês forem ver as afirmações aqui, só pode ser a letra A. Né? E, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos, então, aqui para a nossa oitava e última questão da prova de mecânica quântica. Considere um sistema de 3 níveis, cujo hamiltoniano tenha a seguinte representação matricial diagonal e uma base ortonormal. Aí, enfim, esse hamiltoniano daqui, tudo certo. Onde delta é uma constante real positiva. No instante inicial, t igual a 0, o vetor do estado do sistema é dado por, aqui, beleza, onde os vetores E, J são autovetores de H, né, ou seja, né, H aplicado a EJ vai dar um autovalor, né, vezes o próprio vetor, sendo seus autovalores EJ tais que E1 é menor que E2, que é menor do que E3. A partir disso, significa que qual foi a base que foi escrita aqui? A base que foi escrita, olha só, o E1 tem um menor autovalor. O menor autovalor, ele é o menos 3. Então, o E1 é o valor, é o vetor de base, o segundo vetor de base. O primeiro é o segundo maior, né, que vai ser o nosso E2. E o terceiro vai ser aqui o nosso E3. Então, a base que foi escrita esse cara é essa daqui, né, nessa ordem, claro. Beleza. Qual é o instante T' maior que 0, né, o menor instante no qual o vetor do estado do sistema T' é ortogonal a T igual a 0. Então, o que a gente tem que fazer? Qual que vai ser o menor T' para que psi de T igual a 0, produto escalar com psi de T', cada que tem que ser igual a 0. Ok? Isso significa serem ortogonais. Né? Enfim, produto escalar ser igual a 0. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar qual que é o nosso estado depois de um certo tempo, porque o estado inicial já está aqui. Certo? Agora, olha só, tanto E1 quanto E3 já são autoestados hamiltonianos. Então, é muito simples, né? É só a gente acrescentar uma fase do tipo exponencial de menos I ENT dividido por H barra. Aqui no caso é J, né? Ezinho J vezes T sobre H barra. Basta colocar esses caras aqui. Logo, o nosso estado psi de T vai ser igual a quanto? Vai ser simplesmente repete esse cara daqui, né? O estado inicial. Só que na frente de cada um dos autoestados hamiltonianos, a gente vai colocar uma fase com a correspondente energia. Ok? Então, olha só. E1 tem a menor energia, que é menos 3 H barra delta sobre 2. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar exponencial de menos. Aí, junto com esse menos 3 aqui, vai ficar mais. Vai ficar 3 e H barra delta sobre 2 H barra. Certo? Ou seja, vai ficar, né? Vamos tirar esse H barra aqui de cima, que vai cortar com o H barra aqui de baixo, que vai ficar delta sobre 2 é 1. Mas, aí, mesma coisa, exponencial de qual que é a energia desse cara daqui é a mesma coisa, só que em vez do fator menos 3, vai ser um fator 9. Ok? Então, aqui vai ficar exponencial de menos 9i delta sobre 2 é 3. Então, esse cara daqui é o estado em um T,
né, maior que zero. Claro, né, faltou o t aqui nos dois, né? E, portanto, esse cara daqui é o nosso estado em um tempo t qualquer. O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que fazer exatamente essa nossa condição. Né? Qual que vai ser o tempo t', que esse cara daqui vai ser, né, ortogonal a esse estado inicial? Bom, é só a gente fazer o produto escalar de cara, certo? Como a base ela é ortogonal, isso facilita muito, né? Ortonormal, inclusive, facilita bastante. Por quê? Porque, olha só, vamos lá, 1 sobre raiz de 2 com 1 sobre raiz de 2. Vai dar um meio. Então, meio. E agora vai ser o quê? O que tem é 1 com o que tem é 1, o que tem é 3 com o que tem é 3, porque a base ela é ortonormal, certo? Então vai ser o quê? Ó? E1 com E1 vai dar 1, então vai ficar somente o coeficiente que acompanha. 3i delta t' dividido por 2. Mas vai ser a mesma coisa. E3 com esse cara daqui dá 3, E3 com E3 vai dar 1, porque a base é ortonormal, vai dar somente o coeficiente aqui. Exponencial de menos 9i delta t', porque eu estou calculando com esse cara em um tempo t igual a t', certo? Sobre 2 e só. Então o que eu tenho que saber é quando é que esse cara vai dar igual a zero. Agora, esse cara daqui vai dar igual a zero quando essa parte daqui for igual a zero, porque meio nunca vai dar igual a zero, certo? Então, ou seja, o que eu tenho que resolver é o quê? Quando é que esse cara daqui vai ser igual a zero. Qual que é o t' que isso acontece? O menor t' que isso acontece, ok? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar em evidência essa exponencial de 9i, né, de menos 9i, delta t'. Eu posso colocar esse cara em evidência. É que vai ficar o quê? Vai ficar exponencial de 12i delta t' dividido por 2. Né? Ou seja, 12 sobre 2 já vai dar 6. Já vou até deixar aqui, ó, 6. Mais 1 que eu coloquei em evidência. Esse cara daqui é igual a zero. Agora, se esse cara é igual a zero e exponencial nunca zera, então esse cara daqui tem que ser igual a zero. Certo? Para esse cara daqui ser igual a zero, significa que exponencial, né, exponencial de 6i delta t' tem que ser igual a quê? A menos 1. Para ser igual a menos 1, né, eu tenho que o quê? Esse cara daqui, para ser igual a menos 1 uma exponencial imaginária, esse cara tem que ser o quê? Exponencial de iπ, ok? Só que qualquer 2k pi que eu coloque aqui vai dar sempre a mesma coisa, né? Porque exponencial de iπ vai dar menos 1, mas como a gente está pensando aqui em exponencial imaginária em termos, né, do círculo, né, que a gente define no plano imaginário, no plano complexo, né, tudo, esse cara daqui sendo θ, que a gente vai varrendo e tudo, aqui seria equivalente a gente sempre dar uma volta no plano complexo e voltar para o mesmo ponto. Então, se ele quer saber o menor tempo, né, para ser o menor tempo, eu quero exatamente a situação que vai ser exatamente iπ, porque qualquer outro argumento vai ser maior, ok? Esse aqui, o com π aqui, é o mais próximo do tempo t igual a zero. Então, o que eu gostaria é que 6 delta t' fosse igual a π, porque esse cara daqui vai ficar exponencial de π. Essa que é a solução. Ou seja, t' vai ser igual a π dividido por 6 delta. Essa daqui é a nossa resposta. Se a gente for dar uma olhada aqui nas questões, né, nas afirmações, nas alternativas, dá exatamente aqui a nossa letra E. π sobre 6 delta. E, portanto, mais uma questão de física resolvida, né, e mais uma provinha aqui de mecânica quântica do exame unificado.